Olá, aluno. Seja muito bem-vindo para mais uma aula do nosso curso Matemática da Informática. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre a função exponencial. Então, quando a gente fala de função exponencial, o nome até nos remete, né? Exponencial, vem de expoente. Então, a variável desta função, ela se encontra no expoente. Então, se a gente tem uma variável que está no expoente, a gente remete que a gente vai trabalhar com a ideia de potência também. Vai ser muito pertinente o estudo da potência. Então, nada mais certo, digamos assim, antes de nos adentrarmos dentro do estudo da função exponencial, a gente revisar alguns tópicos de potência que são muito importantes e são, assim, de fundamental necessidade dentro do estudo da função exponencial, tá? Então, a gente começa nossa aula aqui com o tema, né? Apresentando o tema aqui, que é função exponencial, mas já trazendo aqui, iniciando, destacando aqui, ó, revisando potenciação. Às vezes a gente passa muito tempo sem estudar potência e a gente esquece de algumas propriedades, né? De algumas regrinhas, mas regrinhas essas, propriedades essas, que são fundamentais no estudo da função exponencial. Então a gente começa fazendo o seguinte destaque, ó. Toda potência com expoente igual a zero, o resultado sempre será um. Então, olha só, peguei aqui 5 elevado a zero. Então, se eu observo que o meu expoente é zero, obrigatoriamente, a minha potência, meu resultado vai ser um. Só para lembrar, tem aqui, ó, 5 elevado a zero, né? Então, aqui, ó, o zero é o expoente, tá? O 5 aqui é a base e o resultado é a minha potência, tá? Então, independente da base, se eu tenho aqui, ó, um número negativo, menos 5 elevado a zero, o resultado é um. Se eu tenho uma base fracionária, meio elevado a zero, o resultado é um. Se eu tenho uma base em forma de raiz, raiz de 3 elevado a zero. O meu resultado, a minha potência é um. Se eu tenho um decimal, né, um meio elevado a zero, o resultado também é um. Independente de qual seja a minha base, se o meu expoente for zero, tá, a minha potência sempre vai ser um. Sigamos, né? Aqui, ó, toda potência com expoente igual a um, o resultado será a própria base, tá? Então, ó, se eu pegasse todos esses exemplos aqui que eu passei aqui, ó, aqui agora eu vou trocá-los, né? Aqui eu vou colocar o próprio um. O expoente agora vai ser um, tá? Esqueci de pagar, destacar aqui, apagar aqui, ó, tá? Então, olha só, o que que vai acontecer agora? Toda potência com expoente um, o resultado é igual à própria base. Então, aqui, ó, nós temos aqui 5 elevado a um. Observamos que o expoente é um, o resultado é a própria base. Menos 5 elevado a um, menos 5. Meio elevado a um, meio. Raiz de 3 elevado a um, raiz de 3. 1,5, 1,5, né, elevado a um, 1,5. Então, essa também é uma outra regra, igual, né, que é a regra com o expoente zero e com o expoente um. Quando a base for negativa e o expoente um número ímpar, o resultado será sempre negativo, tá? Então, tem aqui, ó, tá vendo? Ó, observa aqui, ó, menos 3 elevado ao cubo. Olha só, menos 3 elevado a um, menos 3 elevado a 2, menos 3 elevado a 3, menos 3 elevado a 4. Então, aqui vai ser, ó, 3, 9, 27 e 81. Mas observe que, ó, quando a base for negativa e o expoente um número ímpar, o resultado será sempre negativo. Quando a base for negativa e o expoente par, o resultado será sempre positivo. Tá vendo aqui, ó? Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Onde mais isso acontece? Ó, base negativa, expoente ímpar.
potência negativa. Base positiva, expoente par, resultado é par. Positivo, ó. Base negativa, expoente par. Base negativa, expoente par, resultado é positivo. Isso aqui serve para que a gente não precise ficar aqui, ó, menos vezes menos, 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 menos vezes menos, mais vezes menos, menos vezes menos, mais, para não ficar naquele cansaço de ficar decorando regra de sinais. Então aqui a gente, né, entende se a base é negativa, o expoente é par, o resultado é positivo. Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo, tá? Então, depende do qual for a base, qual for o expoente. A base sendo negativa, qualquer que seja a base, o expoente for par, o resultado é positivo. Qualquer base negativa, o expoente ímpar, o resultado vai ser negativo, tá? Continuando aqui, ó, quando o expoente for negativo, inverte-se a base e muda-se o sinal do expoente para positivo. Olha isso aqui, ó, 2 elevado a menos 4. Observe que a nossa base é 2, o expoente é menos 4, tá? Quando a gente não vislumbra nada embaixo de nenhum número, entende-se que existe um número aqui que é o número um. Então, para a gente transformar, para a gente resolver potências que têm números negativos no expoente, a gente vai inverter. Então, ó, o numerador vai virar denominador e vice-versa. Ó, vai ficar um sobre 2 elevado a 4. Não é 24, não, é 2 elevado a 4, tá? Então, vai ficar um sobre 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, sempre que falarmos de potência com expoente negativo, essa potência vai ter que ser invertida para a gente resolvê-la, tá? Nas frações, tanto o numerador quanto o denominador ficam elevados ao expoente. Tem gente que tem esses maus costumes. Ah, ó, 2 elevado a 3 elevado ao quadrado. Tem gente que pensa, não, é só elevar o de cima, então vai ficar 4 sobre 3. Pelo amor de Deus, gente, não é assim. A fração ela é composta pelo numerador e pelo denominador. Então, temos que levar tanto o numerador quanto o denominador ao quadrado, né, ao cubo e à potência que estiver sendo determinada, tá? Então, isso aqui não existe, né, de não levar. Às vezes, você tem um expoente só, igual nós temos aqui, mas o expoente está sendo aplicado tanto para o numerador quanto para o denominador. Prosseguindo aqui, agora umas propriedades de potência, tá? As propriedades de potência também são muito interessantes e muito importantes. A primeira propriedade é a multiplicação de potência de mesma base. No produto de potência de mesma base, devemos conservar a base e somar os expoentes, tá? Então, nós temos aqui, ó, observe que nós temos um produto, ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Temos duas potências, 2 elevado ao quadrado e 2 elevado ao cubo. Observe que a gente pode fazer logo. Vou resolver a potência? Não. A gente repete a base é 2, vou repetir a base e vou somar os meus expoentes. Então, somando o expoente 2 com o expoente 3, a gente chega no resultado final de 2 elevado a 5, onde o resultado é igual a 32. Essa é a multiplicação de potências. Na divisão de potências de mesma base, tá? Nós estamos falando, gente, de potências da mesma base, enfatizando isso, tá? Não estamos trabalhando com bases diferentes, com essa maneira que a gente está apresentando, não. Aqui é apenas divisão, multiplicação e potência de mesma base, tá? Na divisão de potência de mesma base, né, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Observem aqui, ó. Nós temos 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2. A propriedade diz que, vamos repetir a base é 2, e os expoentes a gente subtrai 4 menos 2 aqui, e aí depois o resultado a gente aplica a base repetida. Então nós temos aqui, ó, 2, que é a base, elevado ao quadrado, aqui no caso que é 4, tá? Então, falamos de divisão de potências, é regra, nós temos que repetir a base e os expoentes serão subtraídos para a gente chegar ao resultado final. Potência de potência é outra propriedade de potenciação, né? Quando a base de uma potência também é uma potência, devemos multiplicar os expoentes. Tá vendo aqui, ó? Tem aqui, esse 32 aqui não é 32 não, aqui é 3 ao quadrado, tá? Depois eu acerto.
Ó, nós temos aqui, ó, 3 ao quadrado, que está elevado a 5 também, tá? Então, quando eu tenho uma potência que está elevada a outra potência, aqui nós temos o seguinte, eu vou pegar e vou multiplicar esses expoentes. Então, nós vamos, aqui é 3, 3 elevado a 10, tá? Então, a potência de uma potência, nós pegamos e multiplicamos os expoentes dessas potências. E aí transformamos em um expoente só. Aí aqui tem o exemplo, né? 3 ao quadrado, 3 elevado a 2 elevado a 5. Aí, multiplicando 2 por 5, vamos ter 3 elevado a 10, aí vai dar um resultado grande aqui, né? De 59.049, tá? E potência de produto. Falar de potência de produto é quando a base de uma potência é um produto, elevamos cada fator à potência. Então, nós temos aí duas bases e um mesmo expoente. Então, a gente pega, cada base a gente eleva esse expoente, tá? Então, observe aqui no exemplo que a gente traz aqui, que a gente apresenta. 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Então, nós temos que pegar a base 2 elevado ao quadrado vezes a base 3 elevado ao quadrado. Então, nós temos 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Realizando essas potências, né? 2 ao quadrado é 4, e 3 ao quadrado é 9. Então, temos 4 vezes 9. Multiplicando aí, temos como resposta o 36, tá? Então, pessoal, essa daqui é uma revisão rápida, tá? Do que foi, né? Do que é importante no estudo das funções exponenciais. Então, essa base de potência, ela é fundamental para que a gente consiga prosseguir com a função exponencial. Por fim, agora, a gente vai trabalhar a função exponencial. A função exponencial, igual eu já falei, é aquela que a variável está no expoente, a variável está no expoente, tá? E a base é sempre maior que zero, diferente de um, tá? Então, a base ela vai ser sempre maior que zero e diferente de um. Há uma condição, digamos como se fosse uma condição de existência da função exponencial. Então, a primeira condição que a gente está vendo é essa daqui, ó. A base, né? Que a gente tem uma variável no expoente, então aqui a base tem que ser sempre, tá? Maior que zero, diferente de um, tá? Então, se eu fosse falar a base, né? O B da base tem que ser, deixa eu tô parecendo um B, não, isso aqui, tá? O B da base, então, ó, B da base tem que ser maior que zero e o B tem que ser diferente ainda de um, tá? Essas definições são importantes e necessárias, pois um elevado a qualquer número resulta em um. Assim, em vez de função exponencial, estaríamos diante de uma função constante. Outra consideração é que a base não pode ser negativa nem igual a zero, pois para alguns expoentes a função né, não existe. O domínio da função exponencial são os números reais. O contradomínio também são os números reais positivos diferente de zero. A sua lei de formação pode ser escrita por f de x é igual a elevado a x, em que a é um número real positivo diferente de zero, tá? Então aqui, ó, opa, nós temos alguns exemplos, tá, de função exponencial. Então nós temos aqui, ó, f de x é igual a 3 elevado a x, f de x é igual a 0,5, né, meio elevado a x, e f de x é igual a 1 meio elevado a x. Na lei de formação, f de x pode ser descrito também como y, assim como nas demais funções. Ele é conhecido como variável dependente, porque o valor depende de x, né, que é conhecido como variável independente. A gente já estudou isso em outras funções, né? Só recordando aqui a questão da variável dependente e independente, tá? E aí a lei de formação aqui sobre essa fração, sobre essa função, perdão. Então vamos falar agora então sobre os gráficos da função exponencial, tá? As funções exponenciais são classificadas conforme o comportamento do gráfico. E elas são classificadas como crescente ou decrescente, assim como as outras funções, né? Então a gente sabe que a função exponencial também vai receber essa classificação de crescente e decrescente. Uma função exponencial é dita crescente, olha aqui, ó. À medida que o valor de x aumenta, o valor f de x também aumenta. Isso ocorre quando a base é maior que 1, ou seja, o a é maior que zero. Quando a base
for sempre maior que um, nós estaremos falando de função crescente. Então, a gente vai observar que à medida que o x vai crescendo, o y também vai aumentando seu valor. Então, para começar, olha só, essa função aqui, ó. O gráfico da função f de x é igual a 2x, tá? Observe que a base é 2, né? Temos que a base é igual a 2. Então, o a ele é maior que zero. Então, a gente vai entender já, sem refazer o gráfico, que a função é crescente. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos fazer um teste. Nós vamos pegar valores para substituir em x, tá? Então, nós vamos pegar o valor de -3, -2 e -1, e vamos pegar o valor de 0, 1, 2 e 3. Então, vamos lá, olha só. Ó, o que nós vamos fazer? Observa que eu vou pegar no lugar do x, vou colocar -3. Então, vamos ter, ó, f de -3 é igual a 2 elevado a -3. Já falamos aqui nessa aula que a gente não visualiza o número 1 aqui embaixo, mas a gente vai trocar. Esse número 1 vai passar a ser quem? Vai passar a ser o numerador, e o 2 menos elevado a -3 vai descer trocando o sinal. Então, a gente passa a ter uma fração. Então, nós vamos ter 1 sobre 2 elevado a 3. Temos um oitavo. A mesma coisa aqui, ó. Aqui vamos ter 2 elevado a -2, tá? Então, aqui vai ficar 1 sobre 1 meio, 1 sobre meio ao quadrado, tá? Então, aqui o que vai acontecer? Vamos ter uma potência também, vamos ter uma fração, ó, 1/4 a resposta. Quando o expoente aqui, ó, -1, f de -1 é igual a 2 elevado a -1. Mesma coisa, ó, tem o número 1 aqui embaixo, esse número 1 vai vir para cima como numerador, 2 elevado a -1 desce como denominador, tá? Então, vamos ter aqui, ó, 1 meio. E agora aqui, ó, 2 elevado a 0 é igual a 1. Aí f de 1 é igual a 2 elevado a 1, que é 2. F de 2 é 2 elevado a 2, que é 4. F de 3, 2 elevado a 3, que é 8. Então, observe o seguinte, ó, o x está crescendo, os valores estão crescendo, assim como os valores de y também estão crescendo. Então, quando isso acontece, a gente está falando de função exponencial crescente, tá? Que as variáveis, né, assim, dependente e independente, ou seja, o x e o y aumentam de forma proporcional os seus valores, tá? Continuando aqui, ó, e aqui tem o gráfico, tá, gente? Ó, observe o gráfico, a gente foi traçando aqui, tá? O gráfico, foi colocando esses pontos aí, ó, tá bom? Igual aqui, ó, ficou muito lá em cima. Ó, tá vendo? -3 e um oitavo. Então, a gente tem que dividir um oitavo, tem que dividir um por 8 para achar o valor, tá? E colocamos aqui, tá? Aí, observe que a gente vai traçando, né? Os pontos e vai ligando aqui depois, vamos formar esse gráfico aqui desse tipo aqui. É, Uma função é considerada decrescente se à medida que o valor de x aumenta, o valor de f de x diminui. Isso ocorre quando a base está entre 0 e 1, ou seja, o a é maior que 0 e menor que 1. Então, quando a base ela é maior que 0, tá? Recapitulando, quando a base é maior que 0, a função é crescente. Tá? Quando a base está entre 0 e 1, a função vai ser decrescente, tá? Igual acontece aqui, ó. Temos a base aqui que é 1,5, 1,5. 1,5 está entre 0 e 1. Então, esse tipo de função vai ser crescente, tá? Perdão, vai ser decrescente. A crescente vai ser quando a base é maior que 1 e a base entre 0 e 1 vai ser função decrescente. Então, aqui, ó, nós vamos apenas, ó, vou mostrar o que nós fizemos, ó, tá vendo? -3 é o primeiro x, ó, então nós temos aqui, ó, 1 meio elevado a -3. Então, a gente tem aqui, 1 meio elevado a -3. Agora, a gente vai fazer o processo contrário, para esse -3 virar positivo, então a gente volta com ele para cá, ó. A gente tem uma fração, vai voltar numa potência sem ser fracionária. Então, vai ser 2 elevado a 3 positivo. Então, aqui, ó, eu vou ter que 2 elevado a 3 é igual a 8. Quando eu coloco o x igual a 2, ó, eu vou calcular o f de -2. Então, vai ser 1 meio elevado a -2. Então, aqui, ó, o denominador, ele vai virar aqui, ó, 2 elevado a -2. Aqui era -2, só que agora vai ser 4, né? Então, aqui, ó, 2 elevado a 2 é igual a 4. Mesma coisa com -1, ó. F de -1. Nós temos aqui 1 meio elevado a -1, onde esse 2 aqui, ele vai vir para cá, e esse -1 vai trocar o seu sinal. Então, vamos ter 2 elevado a 1, que é igual a 2, tá?
Prosseguindo aqui, ó, a gente tem outros pontos, acho que é isso, ó, vamos construindo outros pontos, ó, ponto zero, ponto um, ponto 2, ponto 3. O que que a gente observa aqui? Observa que o valor de x está aumentando, ele está indo para menos 3, menos 2, menos um, zero, um, 2 e aí vai. Só que o valor de y está diminuindo, tá? Ele começa a diminuir, então a gente começa a observar aqui, ó, lembra que na fração, quanto maior o expoente, menor ela é. Então, aqui, ó, quem é maior? Um meio é maior que um quarto. Quem é maior? Um quarto oitavo. Um oitavo é maior que um quarto, tá? Então, a gente tem que ter essa ideia aí, tá? Para a gente entender que quanto maior é o denominador da fração, menor é seu valor, tá? E aí, então a gente conversou aqui, ó, temos o gráfico. Então vocês observam, quando a função é crescente, ó, ela tem esse sentido aqui, como se ela saísse aqui, ó, ela saísse da esquerda para a direita, né? Quando ela é crescente. E quando ela é decrescente, a gente observa que ela vem aqui, ó, da esquerda descendo para a direita aqui, tá? Então é muito importante esses detalhes de como é o comportamento das funções, ó. Lembrando quando aqui, ó, quando delta é maior que zero, tá? E quando delta é menor que zero, que ele fica entre um e 2 aí, né? Entre zero e um, tá? O gráfico da função exponencial está sempre no primeiro e segundo quadrantes, pois o contradomínio da função são reais positivos diferentes de zero. Ou seja, o gráfico da função exponencial sempre vai se comportar deste lado e deste lado. Ele não passa nesses lados aqui de baixo aqui, tá? Então, pessoal, para nossa aula de hoje era isso, tá? Falarmos sobre potência e revisarmos potência e falarmos um pouco de função exponencial, né? O que que é o domínio, a imagem, os gráficos, como se comportam. Esse daí é o que é mais importante no nosso estudo aqui. Então, a partir de agora, né, vocês vão encontrar uma lista com alguns exercícios, aí vocês já podem realizar essas atividades, sempre lembrando, né, precisando voltar na aula, volta na aula, que parte que você não entendeu, que parte que talvez vai te ajudar a resolver lá, e aí vocês, né, resolvam essas atividades e, né, praticam aí o que a gente discutiu aqui na aula prática, tá? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui, tá? Eu vou agradecendo muito aí a presença de vocês, um grande abraço e até a próxima aula.